Olá, pessoal! Vamos dar continuidade com as nossas aulas de farmacologia aplicada à enfermagem e hoje nós vamos falar sobre os antihipertensivos. Eu vou fazer o possível para essa aula não ficar muito extensa, tá? Porque falar de antihipertensivos sempre demanda muito tempo, mas vamos lá. Bom, na aula passada nós falamos de medicamentos utilizados em fármacos, né, que atuam no sistema cardiovascular, e eu expliquei para vocês um pouco sobre, nós relembramos, na verdade, né, a fisiologia do sistema cardiovascular e nós relembramos o mecanismo do funcionamento do coração. Então agora eu vou relembrar com vocês o que é a pressão arterial, como ela pode ser aferida, por que ela pode ser aferida, quais são os mecanismos que o organismo utiliza para manter a pressão arterial adequada e quando isso não ocorre, quais os fármacos que nós temos à disposição para utilizar, certo? Então, assim, falando em sistema cardiovascular e pressão arterial, a gente lembra que a circulação sanguínea, ela promove uma resistência na parede dos vasos, né? A vascularização de todo o corpo. Essa resistência, essa pressão que faz na parede dos vasos é a pressão que pode ser aferida. É a pressão que nós aferimos utilizando um esfigmomanômetro. Bom, então, nós temos duas variações de pressão. Nós temos a pressão sistólica, né, que é durante a sístole, que nós até comentamos na aula passada, e nós temos a pressão diastólica, que é o relaxamento dos ventrículos quando ele se enche. Então, a todo momento, nós não vamos ter uma pressão, nunca nós vamos ter uma pressão negativa, uma pressão a zero, tá? Nós sempre vamos ter algum tipo de pressão exercida na parede dos vasos. Então, quando essa pressão, durante a contração dos ventrículos para bombear o sangue pela artéria pulmonar, essa pressão máxima, quando ela passa de 120 milímetros de resistência na coluna de mercúrio, nós temos o que chamamos de hipertensão, que é uma condição, e quando essa pressão, quando os ventrículos estão relaxados, ela está abaixo de 80 milímetros na coluna de mercúrio, nós temos o que chamamos de hipotensão. Bom, então a pressão arterial vai ser aquela pressão exercida pelo sangue sempre contra a parede das artérias. Então, a parede das artérias está exercendo uma pressão positiva e o sangue uma pressão negativa na resistência vascular. A pressão ela sempre tem que ser, a pressão sanguínea ela sempre tem que ser um pouco acima da pressão atmosférica, porque senão nós não manteríamos o sangue circulando nos vasos. Alguns fatores, né, eu não sei se eu já comentei esse slide, mas alguns fatores interferem no valor de aferição da pressão arterial, principalmente as alterações emocionais, o estresse, a temperatura do ambiente e a prática de atividade física. Outros fatores como tabagismo, obesidade, processos inflamatórios também alteram. Bom, então lembrando aqui o ciclo cardíaco, quando o coração bombeia o sangue, o ventrículo, aqui, deixa eu colocar o ponteiro. Então, quando o coração bombeia o sangue, os ventrículos estão se contraindo e a válvula aórtica ela se abre para fazer a passagem do sangue. A pressão do ventrículo esquerdo, quando o ventrículo esquerdo exerce essa força de contração, agora é a pressão arterial máxima que nós temos na sístole, que é a contração. Então, nós temos a pressão arterial sistólica. Já quando o relaxamento, o ventrículo se relaxa para se encher de sangue venoso, rico em gás carbônico, para mandar aqui na artéria pulmonar, a válvula aórtica está fechada. Ó, agora está fechada e o ventrículo relaxado. Então, nós temos a pressão baixa das artérias. Na resistência das artérias, nós temos o que chamamos de diástole e nós aferimos a pressão arterial diastólica. A pressão arterial, então, ela é medida por um esfigmomanômetro
O primeiro esfigmomanômetro foi descoberto, ou foi inventado, na verdade, né, em 1881, bem diferente do que nós temos agora, mas o processo, a intenção era a mesma, medir a resistência vascular por uma coluna de mercúrio. Nesse momento, em 1800, então, eles utilizaram uma bolsa de borracha, né, com água, não era com ar, e conectada à coluna de mercúrio, e eles somente verificavam a pressão sistólica, porque não utilizavam o estetoscópio junto, e aí eles faziam uma pressão até parar a pulsação, a artéria radial. Então, quando parava a artéria radial, eles paravam de insuflar essa bolsa cheia de água e depois eles soltavam. A primeira batida, a pressão arterial, então a pressão sistólica era medida. Depois de 9 anos, né, em 1900, Nikolai Korotkov descobriu os sons da descompressão da artéria, por isso que nós temos os sons de Korotkov. Ele que inventou a técnica auscultatória, então, para verificar a pressão arterial. Antes era somente medida com a bolsa cheia de água, e aí então foi possível medir a pressão diastólica também. Então, aqui nós temos alguns esfigmomanômetros, aqui é quando ainda não tinha o processo auscultatório, aqui também, aqui um pouco já mais moderno, aqui ligada à coluna de mercúrio e a braçadeira um pouco semelhante ao que nós temos hoje. Então, hoje em muitos lugares ainda nós vemos esse tipo de coluna, né, de pressão para fazer a medição da pressão arterial, né, com auxílio do estetoscópio. Esse é o kit mais moderno que nós temos, e nós temos os aparelhos esfigmomanômetros digitais, né. Há controvérsias de que os esfigmomanômetros digitais não são precisos, então sempre se recomenda para a saúde fazer a medição manual, ela é a mais com o processo auscultatório, ela é mais fidedigna, tá? É muito útil para pacientes, por exemplo, principalmente os idosos, né, que não conseguem fazer a medida, não tem alguém para fazer a medida, porém nós temos que sempre contestar essa medida para ver se ela é real. Esses dias eu até vi um numa loja, estava um preço bastante acessível, eu estranhei e eu tentei fazer a medida 3 vezes, cada vez que eu media dava diferente, deu de 11 a 17 a pressão sistólica, num aparelho desse aqui, ó, de pulso. Esse com a braçadeira é um pouco mais fiel. Mas enfim, nós temos que sempre contestar e verificar a qualidade da aferição dessa pressão. Bom, então os sons de Korotkov, eles nada mais são do que os sons do batimento cardíaco, o primeiro som mais forte e o último som que é da diástole no relaxamento do ventrículo. Então, o primeiro som que nós auscultamos é o som da pressão sistólica e o último o som da pressão diastólica. O organismo, eu sempre falo para vocês, ele é inteligente e às vezes isso se torna uma sabotagem. Nesse caso, é um dos mecanismos inteligentes que o organismo tem de autorregulação da pressão arterial. O que significa isso? Os mecanismos de autorregulação, eles são muito úteis quando o organismo está sofrendo ou experimentando alguma alteração no sistema cardiovascular e que demanda do organismo para que ele controle, para que o organismo não entre em pane e entre em um possível choque, por exemplo, hipovolêmico. Então, isso pode ocorrer quando? Pode ocorrer num choque de perda de líquido, numa desidratação intensa, pode ocorrer num caso de hemorragia intensa, onde o paciente entraria em choque hipovolêmico, né? Então, o organismo ele precisa manter a regulação da pressão arterial fisiologicamente. O que significa isso? Sem auxílio de mecanismos externos manuais que nós influenciamos, ou então fármacos, tá? Bom, então o mecanismo de autorregulação da pressão arterial é uma resposta natural aos estímulos químicos ou físicos. Por exemplo,
uma alteração postural brusca, uma queda na temperatura, ou uma elevação na temperatura no ambiente. Então, o organismo ele precisa manter a perfusão dos vasos e não deixar que isso faça um desequilíbrio importante. Então, nós temos mecanismos locais, né, a nível vascular, por exemplo, mecanismos em lesões locais ou mecanismos de autorregulação nos próprios capilares sanguíneos ou mecanismos sistêmicos que envolvem diversos órgãos e diversos sistemas, como nós vamos ver, tá? Nós vamos relembrar alguns. Então, alguns mecanismos locais envolvem a modulação do próprio tônus vascular dos vasos, né? Então, uma regulação do próprio organismo local. E os mecanismos sistêmicos envolvem mecanismos renais, hormonais e neurogênicos, o que envolve liberação, conversão e atuação de alguns hormônios e algumas enzimas. Então, o primeiro mecanismo que nós vamos ver é o efeito de Bayes, que é a autorregulação miogênica, que nada mais é do que o estiramento do músculo liso vascular. Então, é um efeito local, tá? Vascular. Quando existe um aumento da pressão arterial, os vasos eles simplesmente se dilatam. Então, esse efeito de Bayes é que o sistema nervoso central ele ativa o reflexo motor do organismo, fazendo contração da musculatura lisa. Lembrando que nossos vasos são formados de musculatura lisa, diminuindo o raio do vaso para manter o nível do fluxo e a perfusão sanguínea, ou seja, os vasos eles se distendem, né? Quando acontece uma elevação da pressão arterial, os vasos vão se distender, a musculatura, as fibras da musculatura lisa vão se contrair e vai manter o nível da perfusão sanguínea. Esse é o primeiro efeito local. O segundo é o de Schwarzenmeyer, que é a autorregulação dependente do fluxo. Então, é uma dilatação do vaso sanguíneo, por isso que é um mecanismo local. Então, se eu tenho uma elevação da pressão arterial, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo, certo? Aumento do débito cardíaco. Os vasos sanguíneos, eles vão naturalmente se dilatar, o endotélio vascular vai agir, a musculatura do, dos vasos, né? A musculatura lisa dos vasos vai sofrer mais tensão, vai sofrer mais resistência e a produção de prostaciclina e me falhou o nome desse. Mas principalmente a prostaciclina vai reduzir o tônus vascular da musculatura lisa dos vasos, fazendo uma dilatação local, facilitando a passagem do sangue. O terceiro, né, modulação endotelial de tônus vascular, é o que envolve, então, já começa a envolver algumas substâncias. Então, o que acontece? Quando os receptores do nosso organismo sofrem influência de estímulos químicos ou físicos, né, que alteram a regulação da pressão arterial, os vasos sanguíneos também vão sofrer essa alteração, também vão sofrer por essa mudança. Aí nós vamos ter a ação de algumas substâncias que são vasoativas, né, que são vasodilatadoras ou vasoconstritoras. Oi, pessoal, deu uma travadinha aqui, mas já arrumei, tá? Então vamos lá. Então, quando tem essa alteração na pressão arterial, o organismo começa a liberar algumas substâncias para fazer a autorregulação, para modular o tônus vascular para que haja elevação ou queda dessa pressão arterial, dependendo do que vai influenciar. Aqui, o que eu quero que vocês gravem é que alguns mediadores liberados pelo organismo eles influenciam na regulação de alguns sistemas, como por exemplo o sistema renal, o sistema hepático, e também envolve a liberação de alguns hormônios, tá? Como a bradicinina, né? As prostaglandinas. Então, aqui o que eu quero que vocês gravem é que alguns anti-inflamatórios não esteroides, os AINES que nós vimos, eles influenciam na liberação, na produção de algumas prostaglandinas, que são hormônios responsáveis por várias funções no organismo,
e que essas alterações elas podem influenciar lá para frente no funcionamento dos rins e na regulação dessa pressão arterial. Então, o uso de anti-inflamatórios não esteroides, como por exemplo o ibuprofeno, né, o naproxeno, o cetoprofeno, o uso desses anti-inflamatórios vão influenciar na capacidade do organismo de autorregular a pressão arterial. E depois vocês vão ver o que isso influencia, tá? Outras substâncias, como os ácidos graxos, né? Eles também podem auxiliar na modulação dessa pressão arterial, tá? Então, aqui o que eu tô falando aqui nesses slides é que a liberação desses mediadores inflamatórios, o aumento ou a diminuição dos mediadores inflamatórios, eles vão agir sobre os miócitos, que são as células da parede dos vasos, células musculares, né, da musculatura lisa da parede dos vasos, causando vasoconstrição ou vasodilatação. Se eu tenho influência de outras substâncias, isso pode estar alterado. Desculpa. Isso influencia na produção dos eicosanoides, que são prostaglandinas, que vão atuar na parede da musculatura lisa dos vasos. Outro sistema que nós temos, um dos mais importantes de autorregulação da pressão arterial, é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vocês devem ter visto em fisiologia, que nós vamos relembrar rapidamente aqui, tá? Basicamente, o que acontece? A pressão arterial, ela precisa ser sempre um pouco acima da pressão atmosférica, certo? A pressão arterial, ela é resultado da multiplicação do débito cardíaco, ou seja, da quantidade de sangue por minuto que o coração tem que bombear, vezes a resistência periférica que esse sangue está provocando na parede dos vasos. Quando a nossa pressão arterial cai, vamos supor que você faça uma mudança de postura brusca. Você está deitado no chão e fica em pé rapidamente, então a pressão ela vai cair. Quando a pressão arterial cai, a pressão renal, a pressão nos rins também diminui, tá? Então a função glomerular dos rins é transformar a prorenina em renina. A renina é uma substância que vai converter o angiotensinogênio, né? O angiotensinogênio que é produzido lá nos fígados o tempo todo pelo organismo, mas nem sempre é convertido para ser utilizado. Então a renina vai converter a renina, que é uma enzima, vai converter o angiotensinogênio em duas partes. A primeira parte vai chamar angiotensina 1, tá? Que é um hormônio que está inativo, é uma proteína que está inativa, uma molécula inativa, tá? Que precisa da enzima conversora da angiotensina, a famosa ECA, precisa dela para ativar, fazendo o funcionamento da angiotensina 2. Então vamos lá. Quando nós temos uma alteração da pressão arterial, a pressão renal também altera. O glomérulo então libera a enzima renina, né, que vai converter a molécula do angiotensinogênio em duas partes. A angiotensina 1, que está inativa, que quando convertida pela enzima conversora da angiotensina, lá nos pulmões, em todos os vasos do corpo nós temos a ECA, então vai ser convertida em angiotensina 2, tá? A angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor, certo? E faz com que haja reabsorção de sódio nos rins. Então, o organismo fala, preciso fazer a autorregulação dessa pressão arterial. Então, eu vou liberar a enzima conversora da angiotensina 1 em angiotensina 2 para que os vasos se contraiam e os rins reabsorvam o sódio para aumentar então a resistência dos vasos sanguíneos. A angiotensina 2 também vai agir no hipotálamo, lá no encéfalo, liberando o hormônio antidiurético, fazendo com que retenha líquidos, tá? Líquidos e reabsorva sódio.
diminuindo então a diurese. A angiotensina 2, sendo um potente vasoconstritor, estimula a secreção da aldosterona lá na glândula suprarrenal, aumentando ainda mais a reabsorção de sódio, tá? E a osmolaridade dos líquidos do corpo, fazendo tudo isso com que a pressão arterial aumente, certo? Aumenta a retenção de sódio, aumenta a pressão arterial e aumenta a eliminação de potássio. Por isso que é chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quando esse mecanismo todo aqui é natural do organismo, ele não está funcionando por alguns fatores que nós vamos ver, nós temos a hipertensão arterial, tá? Então, o que eu coloquei aqui é que o sistema renina-angiotensina-aldosterona, somado ao funcionamento do sistema nervoso simpático, ou só o sistema simpático, compõe, então, e ao funcionamento diurético, compõe o trio dos sistemas neurohormonais de compensação cardiovascular. Isso tanto quando o organismo vê que precisa aumentar a pressão arterial, tanto quando ele vê que precisa diminuir a pressão arterial. Porém, algumas pessoas têm esse sistema alterado, tá? E não conseguem fazer autorregulação da pressão arterial naturalmente. Quando é que isso acontece? Quando que esse sistema pode não funcionar? Quando uma pessoa tem uma alimentação muito carregada de sódio, quando ela vive em estresse constante, quando ela consome muita cafeína e ativa muito o sistema simpático, quando ela não tem vitamina D suficiente no organismo, casos de resistência insulínica, em casos de obesidade, marcadores inflamatórios da síndrome metabólica também estão associados. Quando a pessoa ela é tabagista, ou quando até a mãe, né, durante a gestação foi tabagista, ou quando ela faz uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroides. Então, esses fatores eles vão influenciar no funcionamento renal, cardiovascular e renal, cardiovascular e renal, cardiovascular e pulmonar, tá? Então, esses fatores eles vão influenciar no funcionamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Alguns outros fatores que não são fatores externos ou comportamentais também estão relacionados à hipertensão arterial, que é a retenção de sódio, principalmente em doenças renais, a vasoconstrição por falência nesse sistema renina-angiotensina-aldosterona, fatores genéticos também estão associados, cerca de 30% dos pacientes hipertensos têm histórico primário de hipertensão na família, e deficiências no funcionamento do sistema nervoso simpático, que pode ser por fatores externos e comportamentais ou fatores patológicos do próprio organismo, tá? Então, nós precisamos manter essa regulação da pressão arterial para que não hajam algumas complicações associadas principalmente a doenças nefréticas, né, que são doenças dos rins, doenças relacionadas às artérias coronárias, que são aquelas artérias que eu falei para vocês na outra aula, que retroalimentam o coração, e doenças que afetam o encéfalo, tá? Como o acidente vascular encefálico. Então, principalmente o acidente, o que nós temos que ficar alerta em doença cardiovascular? Insuficiência cardíaca, quando o débito cardíaco é aumentado e a pressão arterial não é suficiente, tá? O enchimento de sangue não é suficiente, existe algum fator que está impedindo a circulação correta desse sangue, alguma insuficiência renal, tá? Alguma falência renal, alguma alteração encefálica, que é o acidente vascular encefálico, tanto isquêmico quanto hemorrágico,
e doenças coronarianas envolvendo principalmente infarto agudo do miocárdio. Então, nós precisamos regular a pressão arterial. Se nós não temos no paciente uma autorregulação que funciona normalmente, e se os fatores, esses fatores estão contribuindo para que o paciente esteja com a pressão arterial elevada constantemente, e ainda se os fatores comportamentais, se a terapia não medicamentosa não está sendo eficaz, aí a terapia antihipertensiva ela é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Nas diretrizes de hipertensão. O que um antihipertensivo precisa ser e ter como características para ser eficaz e ser utilizado da melhor forma possível? Ele precisa primeiro ser eficaz de forma oral, tá? Então, que o paciente não precise fazer uso de medicação injetável. Ele precisa ser de preferência uma dose única diária, tá? E no menor número de tomadas possível, que o paciente não precise ficar lembrando várias vezes no dia que ele tem que tomar essa medicação. Não é uma medicação que passe por todos os testes que nós vimos lá no começo da disciplina e que não seja principalmente manipulado, que ele seja certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então, por conta do controle de qualidade e ser utilizado por um período mínimo de pelo menos um mês, né? Sem precisar ficar fazendo alteração de dose. Outra coisa, se for um medicamento que é indicado como monoterapia, sem precisar associar, né, em outras medicações, aí melhor ainda. Ele precisa ser certificado por pesquisas, principalmente por ensaios clínicos, que demonstrem a eficácia, né? E demonstrem também a baixa associação com efeitos colaterais e mortalidade, e ele precisa ser seguro para ser utilizado pelo paciente. Quais são então esses antihipertensivos que nós temos? Nós temos 6 principais classes, tá? Nós vamos falar principalmente das 5 classes, 5 primeiras classes, que são as mais utilizadas. Primeira coisa, que é quando o paciente é diagnosticado com hipertensão, a primeira terapia indicada são os diuréticos, tá? Vocês vão ver. E depois nós temos os inibidores adrenérgicos, que têm ação central no organismo, ou que bloqueiam, né, os receptores das enzimas provocadoras do aumento da resistência vascular. Nós temos vasodilatadores diretos, nós temos bloqueadores do canal de cálcio e temos inibidores da enzima conversora da angiotensina 1 e 2, tá? E os inibidores diretos da renina. Os primeiros, então, são os diuréticos. Os diuréticos são a primeira escolha quando o paciente é diagnosticado com hipertensão arterial, porque ele vai reduzir o volume extracelular de líquidos, aquele líquido que está provavelmente carregado de sódio, né, que está aumentando a resistência vascular, que está fazendo com que a pressão arterial aumente para aumentar o débito cardíaco, para aumentar a diluição desse líquido extracelular, fazendo um controle da quantidade de sódio e líquido que tem ali no organismo. A gente tem que lembrar que a pressão arterial está intimamente ligada com o controle de fluidos e líquidos do nosso organismo. Então, se nós temos aumento da pressão arterial, nós vamos ter um aumento da retenção de líquido, assim a gente tem um aumento da retenção de sódio, que o organismo está tentando equilibrar. É como se fosse uma solução com o soluto e o solvente. Então, é como se nós pegássemos um copo e colocássemos muito sal e completássemos com água, tá? Quanto mais sal nós colocarmos e tentarmos diluir, não vai dar. Nós teríamos que colocar mais água nesse copo para conseguir fazer uma solução equilibrada, tá? Assim funciona o organismo. Então, os diuréticos, geralmente, os diuréticos como monoterapia, né, como terapia única farmacológica,
Ele tem uma boa atuação na hipertensão arterial, tá? Sempre que vocês verem RAS aqui é hipertensão arterial e DCV, doença cardiovascular, tá? E eles têm um bom efeito na redução da morbimortalidade por doenças cardiovasculares, ou seja, tanto internamentos quanto os óbitos por doença cardiovascular. Geralmente o uso dos diuréticos sozinhos, eles já fazem uma regulação da resistência vascular periférica, sem a necessidade de utilizar um antihipertensivo mesmo, fazendo essa regulação de líquidos extracelulares e geralmente ali entre 4 a 6 semanas, o uso a 1 mês até 2 meses, o paciente já tem um bom controle da pressão arterial, tá? Alguns efeitos colaterais, então, sempre que vocês pensarem em perda de líquido, vocês pensam em hipopotassemia e hipomagnesia, tá? Isso aumenta o risco da ocorrência de arritmias ventriculares, certo? O uso de diuréticos, ele pode estar associado a alterações na glicose, na quantidade de glicose, e aumentar os triglicérides, aumentando assim o risco de diabetes mellitus, tá? Então isso tem que ser controlado por meio da dose que é recomendada. Então a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem a recomendação da dose conforme o tipo de hipertensão. Os diuréticos tiazídicos, que são aqueles que vocês já viram lá atrás, eles são recomendados, bem recomendados para hipertensão arterial isolada. Os diuréticos de alça, que provocam a eliminação, né, inibem a reabsorção de sódio lá na alça dos rins, né, após os glomérulos. Então, os diuréticos de alça, eles são bem indicados na hipertensão arterial sistêmica associada à insuficiência renal, porque faz esse auxílio aos rins. E a associação dos dois, eles são recomendados na hipertensão associada à insuficiência cardíaca e renal, reduzindo edema, porque quem tem insuficiência cardíaca tem a tendência a ter edema de membros, como nós comentamos na aula passada. E os poupadores de potássio, eles são recomendados quando a hipertensão arterial já está associada à perda de potássio excessiva, tá? Então, geralmente você pode pensar ali na recomendação de um poupador de potássio. Então, nós temos aqui os diuréticos, né, principais, a hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico, a furosemida, que é um diurético de alça, e a espironolactona, que é um poupador de potássio. Cuidados de enfermagem associados aos diuréticos, principalmente aqui nós temos que pensar no risco de hipopotassemia, então nós temos que fazer controle de diurese se o paciente estiver internado e a orientação ao paciente, acompanhante familiares, sempre sobre o risco dos efeitos colaterais dessas medicações, certo? Quais são os efeitos colaterais? A perda de potássio, ou seja, nós vamos perceber ali na eliminação extrema de líquidos, vai causar cãibras, vai causar fadiga, cansaço, sonolência, certo? Assim como a perda de magnésio também. Então, dores musculares, então tem que fazer esse tipo de orientação. E fazer controle dos sinais vitais, controle rígido da pressão arterial, tá? O segundo tipo, então, nós vamos entrar daí legitimamente nos antihipertensivos, são os inibidores adrenérgicos. Por que eu coloquei aqui simpático-miméticos? Vocês vão ouvir muito essa palavra. Simpático, todo medicamento, toda substância que é simpático-mimética, significa que ela atua no sistema nervoso simpático. Ou seja, sistema nervoso simpático é aquele que é ativado quando nós estamos falando, andando, conversando, trabalhando, agitados, o estresse influencia. Então, muitos fatores vão ativar ou não ativar o sistema simpático, certo? Então, os inibidores adrenérgicos que têm efeito no sistema simpático, eles estimulam, eles têm 3 tipos, tá? A ação central, os alfa-bloqueadores e os beta-bloqueadores. Então, os inibidores adrenérgicos de ação central, eles vão
trabalhar diretamente na ativação, na inibição do funcionamento do sistema nervoso central, fazendo com que a carga simpática que o coração está recebendo diminua, certo? Quais são essas medicações? A clonidina, a alfa-metildopa e a moxonidina. São as medicações mais comuns que nós vemos para hipertensão arterial? Não, tá? Então, por isso que eu não quero que vocês, eu quero que vocês não fiquem se prendendo muito, mas vocês precisam conhecer que existem essas medicações que são inibidoras adrenérgicas. Os principais efeitos colaterais envolvem, então, boca seca, hipotensão postural, fadiga, impotência a longo prazo, cansaço, enfim, essas são as principais de ação central. Já os alfa-bloqueadores, eles podem, eles vão ali estar indicados em casos que o paciente está tendo aquelas alterações lipídicas que eu comentei com vocês, que principalmente a resistência insulínica, aumento do triglicéride e aumento de alterações no colesterol, tá? Então daí pode ser que os alfa-bloqueadores eles sejam indicados, mas eles têm baixa eficácia com monoterapia. Lembra que eu falei para vocês que uma das principais indicações é que o medicamento seja monoterápico, que seja de preferência só um para tratar a hipertensão? Então não é a medicação, não são medicações de primeira escolha, tá? Que são aqui como exemplo nós temos a doxazosina, prazosina, terazosina. Alguns efeitos indesejáveis ou colaterais envolvem a hipotensão postural, né, mais no começo da terapia, a palpitação e às vezes a astenia, fadiga, cansaço e sonolência, tá? E por último, nos inibidores adrenérgicos simpático-miméticos, nós temos os beta-bloqueadores, que são bastante famosos, tá? Que diminuem, primeiramente, o débito cardíaco, diminui a secreção da renina, que atua lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona, diminuindo as catecolaminas nas sinapses nervosas, ou seja, reduz a transmissão do sistema nervoso e fazendo assim com que a resistência vascular sistêmica, ou seja, de todo o corpo diminua, tá? Tem ação simpático-mimética, age no sistema simpático, tem boa eficácia como monoterapia, por isso que são medicamentos que vocês vão ver os pacientes, principalmente na atenção primária, utilizando bastante. E também auxilia na redução dos internamentos e mortalidade por doenças cardiovasculares, certo? Então, em casos de doença hipertensiva arterial sistêmica associada com doença coronariana, que é quando atinge as artérias coronárias que retroalimentam o coração, ou em caso associado com arritmia, então é a primeira opção. Quais são esses medicamentos então? O propanolol é o mais famoso. O atenolol e o carvedilol também são muito comuns, tá? Então são medicamentos seguros, eficazes como monoterapia e bons indicadores, eles têm bons resultados quando a hipertensão é associada à arritmia. Ele tem um intenso efeito no sistema nervoso simpático. Por isso que o propanolol vocês vão ver como medicamento recomendado em caso de arritmia ou em casos de palpitação associado à ansiedade. Palpitação é quando você tem a impressão, sente que o coração está batendo na parede do peito. Quem é ansioso já sentiu isso, sabe muito bem como que é. Então, isso precisa ter muita recomendação em casos de tremores também, periféricos, mas, pessoal, isso precisa ter uma indicação muito criteriosa, porque o propanolol, o atenolol, o carvedilol, eles têm efeitos colaterais muito evidentes. O que significa isso? Eles reduzem muito a frequência cardíaca, tá, do paciente, eles provocam, muitas vezes, depressão, não depressão como doença
saúde mental. Depressão é a queda, né? A queda do funcionamento geral do organismo. Então, ele vai provocar uma fadiga, uma sonolência que muitas vezes não é desejado para o paciente que não apresenta indicação, tá? A longo prazo, ele faz depressão miocárdica, ele reduz a condução do sistema nervoso simpático, então ele diminui o funcionamento do organismo, tá? E também provoca disfunção sexual, é muito comum. E ainda ele pode provocar aumento dos triglicerídeos e a redução do colesterol HDL, que é o colesterol que nós chamamos de bom, que é o que faz a varredura ali nas veias e nos vasos sanguíneos, né? A gente sabe que a redução do HDL, ela aumenta a possibilidade do acúmulo de ateroma, de gordura nos vasos, né? Aumentando o risco de infarto agudo do miocárdio. Mas, mesmo assim, ainda tem um bom efeito sobre a redução de internamento e óbitos por doença cardiovascular. Então, os beta-bloqueadores são medicamentos que vocês vão ver muito na prática de vocês, tá? Atenção, se tem esses efeitos colaterais tão evidentes, quando há redução brusca, a suspensão brusca desses medicamentos, o paciente pode sentir uma hiperatividade simpática, um efeito rebote do organismo. Então, o paciente pode sentir palpitação, pode apresentar taquicardia, aumento da pressão arterial ou até manifestações de isquemia cardíaca. Professora, fala uma manifestação de isquemia cardíaca. Angina pectoris, que eu falei para vocês na última aula, tá? Dor no peito, dor torácica compressiva. Então, essas medicações, elas são contraindicadas em casos de asma, tá? E em casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, que vocês já viram em outro estudo de caso, na disciplina de saúde do adulto, se eu não me engano. Em caso de bloqueio atroventricular. Por quê, professor? Porque ele vai reduzir a condução elétrica do coração. Então, se tem bloqueio atroventricular, se eu reduzo a condução, eu corro o risco de provocar uma isquemia no meu paciente, tá? Os vasodilatadores diretos são o terceiro grupo, então o mecanismo antihipertensivo deles é o mais simples, porque eles provocam o relaxamento da musculatura da parede vascular direto, provocando vasodilatação. Aí com isso se vasodilata e diminui a resistência, então ele facilita a passagem do sangue ali, reduzindo a pressão contra os vasos, reduzindo a pressão arterial. Porém, não é indicado como monoterapia, então não é um medicamento dos mais comuns, tá? Um dos mais comuns aqui é a hidralazina e o monoxidil, então não são medicamentos comuns de serem vistos na prática, certo? Porém, vocês precisam conhecer. Então, eles provocam retenção hídrica, que não é o que a gente quer, não é o que nós desejamos no aumento da pressão arterial, e taquicardia reflexa, que é aquela taquicardia importante e relevante e que provoca sensações ruins e que pode levar a uma fibrilação. Então, como não é indicado como monoterapia, precisa ser associada a um diurético ou um beta-bloqueador. Então, lembrem-se, primeiro precisa ter boa indicação como monoterapia. Por isso que não é uma das medicamentos que vocês vão ver mais na prática, tá? O quarto, inibidores dos canais de cálcio. Então, são alguns medicamentos que são bons como monoterapia. Então, alguns vocês vão ver bastante na prática, tá? O mecanismo farmacológico antihipertensivo dos antagonistas ou bloqueadores dos canais de cálcio basicamente diminuir a resistência vascular periférica, ou seja, não é a nível central, tá? Como? Reduzindo a concentração de cálcio nas células musculares. Então, nós falamos na outra aula, falamos novamente agora, que a concentração de cálcio nas células musculares, né, nos miócitos, é o que faz fazer a contração, faz a resistência da musculatura, né, aumentando a resistência vascular. Então, o que esses medicamentos fazem é bloquear a recaptação de cálcio nas células musculares,
fazendo com que eles fiquem mais, não vou dizer flácido, né? Mas mais maleáveis, né? Então a pressão arterial provoca menos resistência nos vasos, certo? Eles são divididos em 4 subgrupos, não precisam se prender a esses nomes difíceis, aos 4 subgrupos, mas aqui eu queria comentar que o verapamil e a amlodipina, o verapamil e a amlodipina são os mais comuns, certo? E muitos pacientes reclamam, né, se queixam da retenção hídrica, da retenção líquida. Por quê? Por que o organismo retém líquido usando antihipertensivo? Gente, para fazer regulação hídrica. Lembra que eu falei? Para tentar equilibrar os sais minerais ali e a pressão arterial no organismo, mas isso não é desejável, tá? Então, o edema periférico, que nós não desejamos, e a cefaleia são os mais comuns aqui nos antagonistas ou bloqueadores dos canais de cálcio, certo? Bom, só para relembrar, então, para nós vermos a quinta e a sexta classe de antihipertensivos, quando nós temos uma alteração de pressão arterial e nós temos a liberação da renina, que ativa aqui o angiotensinogênio, fragmentando-se em angiotensina 1, lá, angiotensina 1, que ainda está inativa, né? E com o funcionamento da enzima conversora da angiotensina lá nos pulmões e em todos os vasos do nosso corpo em angiotensina 2 fazendo contração dos vasos, vocês concordam que se eu inibir a enzima conversora e não deixar ela ativar a angiotensina 1 em angiotensina 2, eu não vou ter contração dos vasos? É isso que fazem os inibidores da enzima conversora da angiotensina e os antagonistas do receptor da angiotensina 2, tá? Esse é o efeito, o mecanismo antihipertensivo dos inibidores, né? Os IECAs, que nós chamamos. Esse é o mecanismo básico antihipertensivo desses medicamentos inibidores. Então, ele vai inibir a enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2, certo? No sangue e nos tecidos do corpo, principalmente isso ocorre no pulmão, mas também em todos os vasos, e vai fazer com que o sistema não faça vasoconstrição, reduzindo a pressão arterial. Então, quando nós temos hipertensão arterial associada ou não com insuficiência cardíaca congestiva, com infarto agudo do miocárdio ou somente a hipertensão arterial, nós temos a indicação da monoterapia, ou seja, somente eles dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, certo? Tanto a 1 quanto a 2. Quais medicamentos são esses? Captopril e enalapril. Gente, é muito comum. Quem faz estágio já deve ter visto muitas dessas medicações. Captopril. Eu vi utilizando sublingual no hospital num caso de pico hipertensivo. Pode acontecer? Pode. Vai da recomendação do médico, tá? Mas a indicação do captopril e do enalapril é ser via oral, ser engolido, de preferência no mesmo horário, por via oral. Pode ser associado com diurético? Pode, depende da indicação médica, tá? Quais são os cuidados de enfermagem associados? Principalmente, pessoal, principalmente aqui, o mais importante é a tosse seca e a função renal, tá? A função renal associada ao controle de eletrólitos. Então, o que significa isso? Eu preciso saber que todo o líquido que o paciente está ingerindo, ele está eliminando o equivalente. Então, eu preciso fazer controle de diurese. Se o paciente está com disfunção, alguma insuficiência renal, né? Alguma disfunção renal, associada ou não à insuficiência cardíaca congestiva, que faz nós retermos líquidos, que faz a produção de edema, inclusive associada ao derrame pleural. Então, se eu preciso controlar que esses líquidos estão saindo, geralmente no hospital o paciente vai estar com acompanhamento de diurese 24 horas. O que significa isso?
Toda a diurese do paciente tem que estar coletada, mesmo que ele não esteja de sonda, certo? Então tem que fazer controle num jarro da quantidade que o paciente está eliminando, tá? Acompanhamento da tosse seca, porque é muito comum, acompanhamento dos eletrólitos e sinais de hipoglicemia, sinais de hipercalemia, hipopotassemia. Quais são esses sinais? Dores musculares, fadiga intensa, cãibras, isso tudo tem que ser observado, tanto para o paciente que está em uso dessas medicações no hospital, tanto depois que ele sai do hospital, tá? Então, precisa que esse paciente seja bem orientado. Se for idoso, precisa orientar a família e o acompanhante, o cuidador, quem for que seja responsável por esse idoso, porque a função renal tem que ser acompanhada, certo? Principalmente se ele já tem um processo que é muito comum de acontecer. Isso eu tô falando a nível de atenção primária, tá? Porque muitas vezes nós vemos que quando o paciente está no hospital, tá tudo muito bem controlado. Você manda para casa e acabou. Aí dá 40 dias o paciente está de volta no hospital internado com a função renal toda comprometida, certo? Sobre os inibidores, algumas coisas, alguns fatores importantes aqui sobre os inibidores da enzima conversora da angiotensina. Precisa fazer acompanhamento do paciente para ver além, né, desses fatores aqui que nós comentamos nos cuidados de enfermagem, sinais como diarreia, e não só diarreia, eu diria outros desconfortos gastrointestinais também, tá? Não pode ser utilizado por gestantes, porque tem evidências científicas de efeitos teratogênicos, né? De malformação fetal na utilização na gestação, tem histórico, e não utilizar junto aos anti-inflamatórios não esteroides, principalmente o ácido acetilsalicílico, né, o famoso AS, porque eles inibem a produção de prostaglandinas, lembra que eu falei para vocês? E aí eles vão a inibição da produção das prostaglandinas e outros eucosanoides, que eu já comentei com vocês, isso tudo facilita o comprometimento da função renal, ou seja, altera a função renal e os rins podem ficar comprometidos, principalmente a glândula suprarrenal. E aqui eu acrescentaria ainda mais os corticoides, tá? Isso altera o funcionamento da glândula suprarrenal e nós precisamos dela em pleno funcionamento para ter, então, para controlar o mecanismo angiotensina, renina-angiotensina-aldosterona, certo? Sobre o lítio, as evidências dizem que o uso concomitante dos inibidores da ECA com o lítio aumenta o acúmulo, proporciona, né, o resíduo, o acúmulo residual de lítio. Então, pessoas que utilizam lítio, né, como estabilizador de humor, junto com os inibidores da ECA, elas têm mais resíduo de lítio no organismo, certo? Ela vai formando um acúmulo, vai formando uma tolerância ali no organismo. E o sexto e último grupo, né, dos antihipertensivos, 50 minutos. Então, o mecanismo é atuar, então, na conversão, né, na ativação ali da enzima conversora, naquele momento que a enzima conversora transforma a angiotensina 1, que é inativa, em angiotensina 2, provocando a vasoconstrição. Lembrando que a angiotensina 2 é uma potente enzima vasoconstritora, certo? Se eu bloqueio os receptores da angiotensina 1 na conversão para angiotensina 2, eu reduzo o tônus vascular, eu não deixo que os vasos eles se contraiam, reduzindo então a pressão arterial. É muito eficaz como monoterapia na hipertensão arterial. Então, nós temos como exemplo aqui famoso losartana ou losartano e a valsartana. Ambos não podem ser utilizados durante a gestação também. Os pacientes que fazem uso, eles se queixam bastante de tontura, tosse seca, boca seca
e hipersensibilidade, até tem casos de racho cutâneo, que eu já mostrei a foto para vocês, que são aquelas hiperpigmentações avermelhadas, né? Aquela ruborização na pele, é uma reação de hipersensibilidade, precisa ser controlada. E em alguns casos raros, a hipertrofia gengival, tá? Eu nunca vi na prática, mas tem na literatura. Contraindicado na gestação, então, os cuidados de enfermagem envolvem monitoração de sinais vitais, precisa ver se fazer controle de dose, para ver se o paciente não está apresentando hipotensão, se a dose não está muito alta. É muito comum os pacientes estarem apresentando hipotensão, fadiga, cansaço, cefaleia, boca seca, tosse seca, e aí ele está apresentando hipotensão, tá? O paciente que é hipertenso, está em uso de antagonista do receptor da angiotensina e uso de antihipertensivo em geral, na verdade, está fazendo hipotensão. Fazer controle respiratório, porque tudo isso provoca a queda, né, da respiração. Fazer supervisão da pele para ver se não há casos de hipersensibilidade, controlar hipo e hiperglicemia, porque como eu falei para vocês, tem influência na intolerância à glicose, monitorar a dor, tanto a dor como a cefaleia, mas a dor corporal, a dor sistêmica também, tá? A dor muscular é a principal. Por quê? Hipercalemia, hipopotassemia, esse desequilíbrio nos sais minerais do organismo, eles provocam muitas vezes distúrbios eletrólitos, né, que é o principal, e fazem ali alteração da função renal e função hepática também, e aí o paciente ele se sente muito cansado e com dor muscular, certo? Nós acabamos por aqui, essas são as seis principais classes. Eu preciso que vocês estudem pelos livros, procurem materiais, tem muitos artigos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Entrem no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, baixem as diretrizes de hipertensão arterial, tá? As recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia e vejam como são feitas as recomendações. Então, nenhuma recomendação dessa aqui é feita por acaso, tudo é feito baseado em evidência científica, certo? Baseado em estudos de ensaios clínicos que testaram e viram por que essas medicações funcionam, não funcionam, quando elas precisam ser associadas a outra medicação, quando não precisam, tá? E como que elas devem ser utilizadas. Esses são os mecanismos antihipertensivos. Eu espero que vocês tenham se interessado, porque é um assunto muito importante, é um assunto muito interessante que a gente vê demais na prática, tá? Hoje a estimativa é de que pelo menos a cada 10, 3 ou 4 pessoas estejam hipertensas, tá? Por conta do nosso estilo de vida, principalmente. Eu deixo um abraço para vocês, bons estudos, eu tô à disposição para tirar dúvidas, certo? Tchau, tchau.